estamos aqui mais uma vez neste episódio, essa semana. Você que está sempre conosco, que nos acompanha, ou que talvez esteja aqui pela primeira vez, vai aprender um pouquinho conosco. Juntos vamos aprender um pouco sobre tecnologia, que tem sido o nosso tema nessas 2 últimas semanas. Se você não assistiu, volte um episódio, assista o episódio em que nós falamos sobre acompanhar a evolução da tecnologia. Mas neste episódio nós vamos falar sobre sabedoria no uso da IA, inteligência artificial, que hoje está presente na vida de todo ser humano. Não deixe de compartilhar este conteúdo, assista em todas as multiplataformas da Igreja Cristã Maranata, YouTube, TV aberta, mas também indique para as pessoas que você ama, aquelas pessoas que você também deseja este mesmo crescimento, essa mesma evolução. Continue conosco e vamos juntos aprender sobre este conteúdo que certamente vai abranger a sua vida e todas as pessoas que você conhece. E permanece conosco aqui Pastor João e Pastor Josias. A todos a paz do Senhor e muito bem-vindos mais uma vez. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Wallace. Bom, nós estamos aqui para poder falar sobre essa questão de buscar conhecimento, de ter um local onde vai ser o nosso poço, onde nós vamos retirar aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, né? Inteligência artificial hoje em dia não tem como mais você não estar ligado a esse tipo de tecnologia. Já que começamos falando de tecnologia semana passada, por que não hoje já entrar num especial de tecnologia que hoje está ligado com todas as pessoas que estão participando conosco, assistindo esse programa? Verdade. Amém. Pastor Josias, já dando sequência ao raciocínio, a sua presença aqui muito nos alegra porque nós conseguimos aprofundar um pouco nesse conhecimento. Mas o tema aqui deste episódio, essa semana, é inteligência artificial. Eu acho dificuldade hoje de imaginar alguém fora disso. Antes a gente não conseguia entender como que ela ia ser parte da nossa vida. E hoje a gente já não consegue imaginar um ser humano que não utilize inteligência artificial de alguma forma. Até a pessoa, quando vai comprar e pesquisa no celular, está usando inteligência artificial. Para tudo, não é verdade? É isso. Pai, senhor Wallace, João, bom estar com vocês aqui. Eu começaria fazendo uma pergunta, e isso é interessante para reflexão. Uma pergunta para você que está em casa. Você usa inteligência artificial? Já parou para pensar nisso? Eu vou dizer uma coisa, usa. Com certeza você usa. Você pode não saber que está usando, mas você usa. Sem dúvida. Nós estamos aqui conversando, por exemplo, e se nós falarmos sobre um determinado aspecto da vida, né, digamos que comecemos a falar aqui sobre carro. Eu gosto de um carro tal, você gosta do carro e tal, eu estou pretendendo comprar e tudo mais. Daqui a pouco, aquele veículo que eu falei começa a aparecer no meu celular. É verdade. Propaganda daquele veículo. Isso é inteligência artificial, tá? Não é, e aqui deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é que tem uma pessoa do outro lado da linha ouvindo tudo que você fala. Não precisa dessa pessoa. O sistema decodifica as palavras que você diz e redireciona essas palavras e oferece aos fornecedores de produtos o seu contato, o seu algoritmo, o algoritmo adequado a você, para que aquilo apareça para você. Isso pode parecer um pouco complicado, porque tem muito de tecnologia, tem muito de linguagem técnica nisso aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós todos já estamos imersos num mundo onde a inteligência artificial está em todos os lugares. Totalmente. Totalmente. Estamos totalmente mergulhados nisso. Isso é uma realidade, tá? Não tem... Para você correr disso, você tem que ir morar no campo, sem telefone, sem internet, comendo do que você planta, bebendo água de um ribeiro local e não falando com ninguém. Aí talvez você consiga... Isolado. Mas mesmo assim, se eu entrar no Google aqui e colocar as coordenadas do lugar que você vai morar, eu vou ver a sua casa. É verdade. Tá certo? Então não tem muito para onde correr. Nós estamos imersos nessa realidade. Correto. É a vida hoje. A sabedoria está em como lidar com isso. Então,
pesquisar, igual nós iniciamos aqui o debate falando sobre pesquisa, e você citou até, né, eu vou falar de carro, vai aparecer carro para mim. Então, esse raciocínio de pesquisar, ele é da vida toda, né, pastor João Carlos? E a Bíblia, ela traz informações sobre isso. Como você vai saber a respeito de alguém ou de alguma coisa? Como que você vai pesquisar? Você tem um texto para falar sobre esse assunto, né? A gente sempre busca embasar, já que nós estamos numa rádio, numa TV que é da Igreja Cristã Maranata, então cabe a nós embasar naquilo que é o nosso manual de regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada, né? Mas o que eu costumo dizer é que Deus teve um carinho muito especial por nós, meros mortais, porque ele podia simplesmente ter dito, olha, minha lei é essa, e como é que nós íamos lembrar de tudo que ele falou? Mas ele, por amor a nós, a nossa limitação, ele pega e manda escrever tudo neste livro. E hoje nós estamos aqui, há 20 séculos depois de Jesus e mais 14 séculos de Jesus até Moisés, e nós temos exatamente o que Moisés escreveu aqui na nossa mão. Você vai encontrar isso na Bíblia. Daniel, querendo saber quando é que acabava o tempo do cativeiro, leu Jeremias. E lá estava escrito que o cativeiro era de 70 anos. Josias já não sabia mais comemorar a Páscoa. De repente acharam o livro do Deuteronômio lá nos escombros do templo. Quando ele leu, vamos fazer tudo de novo. E há um texto aqui que nós podemos ler hoje, que está no livro de Esther, capítulo 6, que diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Veja que nós não estamos falando nem de Bíblia. Assuero, sem sono, o imperador da Pérsia, ele pede que lhe tragam os livros das crônicas da Pérsia, todos os registros que havia do que acontecia no seu reino, e ele vai lendo aquilo e, de repente, traz à memória dele algo que ele nem mesmo sabia, como acontece conosco quando nós hoje precisamos consultar na internet sobre algo que nós não sabemos. Aconteceu com Assuero. Ele descobre que havia um homem chamado Mardoqueu no seu reino, que havia livrado Assuero de um golpe que 2 eunucos queriam dar nele para tirar sua vida. E aí, então, ao ler aquela informação, ele resolve, então, tomar uma direção boa, chamando os seus servos e perguntando: foi feita alguma benfeitoria a esse homem chamado Mardoqueu, que me salvou de um golpe que seria dado contra a minha vida? E aqueles rapazes disseram: não foi feito nada. E a partir daí o livro de Esther vai mostrar justamente a preocupação deste homem de ser grato àquele Mardoqueu que o havia ajudado para dar um livramento à sua vida. Eu entendo que hoje esses livros das crônicas, tanto das crônicas persas, quanto da Bíblia Sagrada, que são os ensinamentos de Deus para nós, hoje a gente vê nisso a base do que nós temos hoje como inteligência artificial. Podemos falar assim, Josias? Podemos, sem dúvida nenhuma podemos. A primeira coisa que é necessário entender é a lógica da inteligência artificial. E aí todo mundo pode ter essa compreensão. Nós temos na internet, no ambiente da internet, uma quantidade absurda de dados, de informações. Então, por exemplo, um site que fala sobre, vamos assim dizer, vitaminas. Pronto, você fez uma ótima abordagem. Vitaminas, um site da área de saúde, um site da área de tecnologia, um site na área de comércio, né, de empreendedorismo, por exemplo. Então você tem dados, imagine que você tem esses sites no mundo inteiro. A internet, ela é global, ela é mundial. Então você tem ali uma quantidade de dados impressionante. O que é inteligência artificial, como a gente tem, como apareceu, como surgiu para nós, para o grande público?
coisa de 2, 3 anos atrás. O que ela faz? Ela, numa velocidade absurda, ela busca nesses dados informações para te responder uma pergunta. Então, essa é uma lógica simples. Há, obviamente, muita tecnologia envolvida. Por exemplo, como que você utiliza uma inteligência generativa? Significa o seguinte, que eu vou dizer que eu quero uma imagem e eu vou descrever essa imagem e ela vai fazer aquela imagem que eu descrevi. Se você considerar que uma imagem é feita por milhares de pontinhos coloridos, cada pontinho de uma cor, chamados de pixels, significa que ela foi buscar as informações, transformou aquelas informações em pixels e colocou ali. Quando eu pego, por exemplo, um evento nosso da igreja, como Trombetas e Festas, e eu faço uma dublagem desse evento num idioma, porque nós tivemos a tradução simultânea em 10 idiomas, mas eu quero fazer em mais outros idiomas. Né? Então, um dialeto africano, por exemplo. O que ela vai fazer? Hoje, você grava uma mensagem no seu WhatsApp. Se você quiser, você tem 2 formas de fazer. Uma é você gravar seu tom de voz, mas você também pode habilitar, tá no WhatsApp de todo mundo, você fala e ele escreve. Isso. Então, a máquina já sabe traduzir frequências vocais em texto. Aí a gente pega o Trombetas e Festas e lança na inteligência artificial. A primeira coisa que ela vai fazer é transformar o Trombetas e Festas, o texto, o que foi falado, em texto escrito. Hoje você pega o texto que você escreveu, joga no Google, ele traduz para o idioma que você quer. A inteligência artificial vai fazer a mesma coisa. Tudo imediato. Imediato. E do mesmo jeito que ela já ouve e transcreve, ela também lê o que está escrito, na voz que você quiser, no timbre de voz que você quiser. E ela vai ler no que foi escrito. Então você percebe que é um sistema que você já entende, mas que acontece tudo ao mesmo tempo, ou numa velocidade tão absurda que você não consegue perceber a diferença, e aquilo ali vai acontecendo. Então, no caso aqui do rei Assuero, o que ele fez? Ele foi consultar a base de dados dele, que era o livro das crônicas dele, né? Das memórias. As memórias das crônicas. Das crônicas. Ele vai consultar para que dentro daquela base de dados ele possa perceber se alguma coisa precisava ser feita, que não foi feita, que precisava ser feita. E ali ele encontra a experiência da ação de Mardoqueu que o livrou, né, de uma trama que um atentado estava sendo construído contra ele. Tá? A lógica é mais ou menos a mesma, tá? Da base de dados, só que no caso da inteligência artificial ela usa para isso tudo que existe circulando pela internet no mundo inteiro. Não só da Pérsia, mas do mundo inteiro. Não só da Pérsia, mas do mundo inteiro. É verdade. Agora, nesse raciocínio de pesquisa, a gente falou de pesquisar em termos de consultar informações, dados e tal. Mas também existe falar pesquisa científica, ou seja, antigamente as pesquisas científicas evoluíam ao longo de séculos, demorava para alguma coisa acontecer agora e outra pesquisa científica vir sobrepor séculos depois. Mas hoje você falou muito a palavra velocidade. O seu discurso, a palavra velocidade ela é muito presente quando a gente fala de inteligência artificial. Ou seja, usar a inteligência artificial não é substituir tudo, mas é um facilitador, algo que vem para somar, ajudar, né? É nesse sentido, né? Primeiro, eu quero dizer para você que está em casa o seguinte: inteligência artificial não tem revelação, tá? Isso. Não tem revelação. Eu vou entrar aqui no ChatGPT só para citar o mais famoso, né? E vou pedir para ele fazer uma mensagem para eu pregar à noite na igreja. Ele não tem revelação. Você vai ter informação. Revelação não. Então, muito cuidado com isso. O que o Espírito Santo de Deus nos dá vai além de qualquer inteligência artificial, porque o criador da inteligência humana que criou a inteligência artificial foi Deus. E é desse Deus que vem a revelação. Então, essa é uma coisa que todo mundo precisa saber. Insubstituível. Insubstituível. Segundo,
Inteligência artificial não tem criatividade. Ela tem informação, tá? A criatividade é humana. Humana. Isso, aqui eu entrei no aspecto espiritual, entrei no aspecto pessoal, profissional, do cotidiano. Criatividade. A inteligência artificial é uma ferramenta. Não é, eu vou usar uma expressão que não é muito nossa, mas que deixa mais claro, não é uma varinha mágica. Ela não faz mágica. Ela não resolve todos os problemas. Ela pode até, e eu já vi isso, dar algumas dicas para você de como resolver algum problema. Se você colocar, pedir que ela faça uma planilha, por exemplo, se eu recebo tanto por mês, o meu gasto é assim, 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 distribua tal, aquela coisa toda, ela vai fazer uma planilha. É matemática. Na área de saúde, as pessoas chamam o Dr. Google. Dr. Google. Não, olha só, isso é real. Como a inteligência artificial já pode, a tecnologia já permite transcrever o que você fala, você conversa com a inteligência artificial. Né? Você conversa com o ChatGPT, você conversa com o Google, você não precisa dar uma ordem por escrito, você pode falar. Dialoga, né? Você dialoga e ele responde para você falando. Então, por exemplo, você entra no médico, não sei nem se o pessoal de medicina vai gostar de eu dizer isso, mas você entra no médico, por exemplo, para fazer uma consulta, por que não? A gente aprende na aula de Amadeu, né, de enfermidade do corpo, né, que são sinais e sintomas. Né? Sinais é o que o médico vê e sintomas é o que você diz que tem. Correto. Então você entra, o médico está vendo os sinais, você está mancando, se você está com o olho mais fechado que o outro, se você está com uma expressão, se você está com a pele amarelada, ele vê isso aí. Então ele já lança essas informações. Você fala, olha só, a inteligência artificial vai consultar todos os parâmetros médicos que existem, vai dizer o que você tem, qual medicamento você precisa tomar, quais os exames você precisa fazer. Isso substitui o médico? Não. Porque o médico, ele tem que ter uma responsabilidade com aquilo. Ele vai pegar uma informação que ele poderia ter que consultar um livro, por exemplo, mas já está na mão dele. Já vai ser oferecida para ele. Então, a inteligência artificial é um assistente, é um ajudador. É alguém que está para te ajudar a fazer as coisas e não para dominar a sua vida. Exato. Há estudos bem recentes que mostram que numa comparação entre o crescimento da inteligência artificial e a capacidade humana de superar, que o homem já superou a inteligência artificial a ponto de dominar e de fazê-la trabalhar para ele. Não é que nós vamos trabalhar para a inteligência artificial, ela trabalha para nós, ela nos ajuda. Então é isso. Agora, onde é que está o segredo? Está em você saber lidar com a inteligência artificial. Correto. Os parâmetros que você vai utilizar para fazer uma pesquisa, para levantar informações, né, sejam corretos, escritos da forma correta. Nisso aí está o grande diferencial. Aí que mora a sabedoria. Aí que mora a sabedoria. Saber utilizar. Até porque há N registros de informações erradas que foram trazidas pela inteligência artificial. Até porque, na internet, tem todo tipo de coisa. É verdade. Boa e ruim, certa e errada. Ela está absolutamente democratizada. Todo mundo coloca lá o que acha. Eu quero falar, sei lá, sobre a árvore tal, que eu acho que é isso. Aí vai um biólogo e diz, não, você está totalmente errado. Mas a informação está lá na internet. Informações até maliciosas. Até maliciosas, exatamente. Então, é uma ferramenta de ajuda, e aqui eu vou quebrar um paradigma, tá? Inclusive, para o estudo bíblico. Perceba, não é que ela vai te ensinar. Quem te ensina é o Espírito Santo. Nós vivemos uma obra onde o Espírito Santo fala. Nós temos seminários a cada 15 dias. O ensino doutrinário está na EBD todo domingo. O ensino está ali. Agora, se eu preciso de uma informação que eu vá levar ali, sei lá, meia hora, 40 minutos para encontrar essa informação na Bíblia, por exemplo, eu posso perguntar à inteligência artificial, ela vai me dizer rapidamente. Onde então, está? Eu ganho tempo. Eu não vou trocar a leitura da palavra pela inteligência artificial. Não é isso.
Mas perceba que ela vai me dar mais tempo para eu ler a palavra. Porque da leitura à palavra, na oração, no jejum, na busca, na madrugada, vem a revelação. Exato. E aí você vai alcançar na leitura à palavra. Josias, antes do pastor João falar sobre o texto de Daniel, eu só queria ainda fazer uma pergunta no sentido, por exemplo, a inteligência artificial ela já é capaz hoje de saber como que eu me sinto, o que eu gosto, como que eu me comporto e etc. Os meus gostos mesmo. Então, assim, ela já incorpora o meu ser, vamos assim dizer. Né? Às vezes, algumas perguntas, dependendo da situação, mas você prefere tal coisa. Isso até surpreende a gente, né? Causa um impacto. Então, assim, o ponto que isso chegou. Mas ainda assim, a gente sabe que as coisas não param de evoluir. Causa um certo impacto, assim, receio até, humanamente falando. Para onde isso vai? Porque se a gente vai em alguns lugares que se dedicam a esse tipo de tecnologia, as pessoas estão muito mais além do que a gente consegue imaginar, né? Eu vou contar aqui uma experiência muito interessante sobre isso. Você falou assim, como você está se sentindo. Uma vez um jovem da minha igreja, eu cheguei para ele, isso tem alguns anos, né? Eu vou usar aqui uma rede social que só as pessoas mais velhas usam ainda. Alguns anos eu cheguei na igreja e falei para ele assim, por que você está triste? Ele falou assim, não, mas eu não estou triste. Não, eu sei que você está triste. Não, eu não estou triste. Mas eu sei que você está triste. Aí ele parou um pouco e falou assim, o Senhor te revelou? Eu falei, não, você colocou no Facebook. Olha, pegou de surpresa. Pois é, já viu isso? Quer dizer, as pessoas não entenderam ainda que as expressões, os comentários que eles colocam nas redes sociais, que eles estão se revelando. Se revelando, eles estão colocando para fora, no lugar que todo mundo tem acesso, às vezes coisas que você não precisa colocar para fora. Então, se eu, numa relação humana, de uso de uma ferramenta do cotidiano, vi isso, a inteligência artificial também viu. Muito mais. Está dentro do contexto do seu algoritmo, né? Nós temos uma intérprete de Libras aqui na Rádio TV Manaim, que ela, de vez em quando, ela usa a inteligência artificial para achar um determinado sinal. Certo. Algum programa usa uma expressão que ela não conhece aquele sinal. E ela contou que quando ela pergunta, a inteligência artificial começa dizendo, a paz do Senhor. Nós temos um técnico aqui da rádio. Conhece, né? Temos um técnico da rádio aqui. Que ele colocou lá uma situação, qualquer situação pessoal e tal, de problemas, pedindo sugestão para resolver. E a inteligência, você pode fazer isso, mas eu sugiro pedir oração na igreja pelo seu pastor. Nossa Deus. Então, quando a gente fala, tem uma expressão que a gente usa muito, algoritmo. O que é o algoritmo? É exatamente a inteligência artificial identificando quais são os seus gostos. O que é que você gosta de assistir? Por exemplo, na minha casa, a minha esposa é da área de saúde. O feed, que é aquela lista de sugestões que aparece do YouTube, do meu YouTube, sim, é uma bagunça, porque é a mesma assinatura. Então, assim, tem coisas que eu gosto de assistir, muita coisa da igreja, louvores que a gente gosta, misturado com extração de unha. É dela, né? Que é dela, que ela gosta de assistir. Uhum. Então, assim, é a inteligência artificial tentando ser amigável, tentando te ajudar da maneira melhor possível. E você perguntou para onde vai. Tem o que as pessoas chamam de meme, né? Que é aquela brincadeira que tem muito meme que é verdade. E tem um que circula na internet, talvez você já tenha visto, da camarada que liga na pizzaria para pedir uma pizza. Ele é atendido pela inteligência artificial que sabe a vida dele todinho. O senhor vai querer novamente a pizza disso com aquilo? Uhum. Sim, mas eu estou falando com uma máquina. Sim, senhor. Tá bom, então põe meu cartão de crédito. Olha, seu cartão de crédito já está quase chegando ao limite. Né? E aí, então, assim, é um meme, mas é uma conversa que não está diferente. Tem uma coisa chamada internet das coisas. Olha só a lógica disso. Você tem uma geladeira conectada.
As embalagens das mercadorias que nós compramos no supermercado, elas vão receber um microchip que, pelo volume, vai ficar muito baratinho. Vai viabilizar isso. Você vai passar pelo seu carrinho por um sistema de leitura que já vai calcular o quanto você está comprando e já vai debitar direto onde você diz que quer que debite. Eu quero débito em débito, no crédito, no cartão tal, você já tem registrado, já vai debitar. Você não vai precisar mais do caixa do supermercado. Isso está muito perto. Já existe tecnologia para isso. Já existe. Você vai para casa e vai colocar os itens lá, por exemplo, na sua geladeira. E você vai programar a sua geladeira para 2 garrafas de leite, por exemplo. Muito bem. Você tirou uma garrafa de leite, passou 40 minutos, você não repôs a garrafa de leite, a geladeira vai entender que acabou o seu leite. E você vai dizer o seguinte, ou você me avisa, faz uma lista de compras para mim, ou você já manda o supermercado me entregar. Daqui a pouco chega o entregador do leite que você acabou de tomar. Do leite que você acabou de tomar e que você nem pediu, mas você já autorizou que fosse assim. Então isso dá a dimensão do que é a tecnologia e de como vamos estar envolvidos por ela o tempo inteiro. Para algumas pessoas, isso pode ser uma invasão de privacidade. Para outras, pode ser um assistente que está só cuidando de você. Conforto. Então, assim, graças a Deus que para nós, onde isso vai dar, não nos interessa muito, nós vamos para o céu. É verdade. É verdade. Isso está profetizado, está revelado, está conhecido, está dito, está prescrito na palavra de Deus, né, pastor João Carlos? Sim, depois que Daniel teve todas as experiências da sua vida, com visões, com sonhos, com revelações maravilhosas, no final tem uma parte que Deus diz para ele que há um mistério que não ia ser revelado naquele momento. É no último capítulo do livro dele, no verso 4, que diz assim: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará." Mais do que nunca eu vejo esse versículo se cumprido diante dos nossos olhos, diante de todos aqueles que estão participando conosco desse programa. Nós estamos correndo de uma parte para a outra. De forma concreta. De forma concreta e também virtual, e a ciência está se multiplicando. Vamos nos adaptar, vamos aproveitar disso para o bem da nossa vida, com sabedoria. E o que vier depois do arrebatamento, nós não vamos participar mais. Já estaremos com Jesus, como Josias falou aqui, na eternidade, com toda a ciência, com todo o conhecimento que Deus vai nos dar lá na sua presença. Amém. Eu quero agradecer a presença do nosso convidado. Obrigado por participar conosco mais uma vez, pastor Josias. Uma alegria, Wallace, sempre à disposição. Paz do Senhor. Amém. Este é o nosso episódio falando sobre acompanhar tecnologia e, neste episódio específico, sobre inteligência artificial. Como todos nós estamos envolvidos sobre este assunto. Mas permaneça nos acompanhando. Cada programa Sabedoria para Viver Bem, nós extraímos, à luz da palavra de Deus, princípios que regem a nossa vida. Como se comportar, como crescer, como se desenvolver e etc. Aqui nós vivemos todas essas experiências. Permaneça conosco. Sabedoria para viver bem. Preceitos eternos que nos ensinam a agir corretamente e viver melhor.